Hoje aqui eu estou querendo dar uma lição em vocês. Sabe, todo mundo diz que eu sou esquizofrênico, que eu só peço as coisas para os outros. Ah, por que que você não deixa os homossexuais fazerem a festa, né? Por que que eu sou tão certinho assim a ponto de pedir para os negros, né, rejeitarem sua cultura e se tornarem cristãos, as mulheres de não serem promíscuas e os gays de não quererem usar o Estado para aumentar a sua família. Tá difícil gravar hoje. Mas enfim. Por que que eu não deixo os gays usar o Estado para favorecer sua família? Por que que eu não deixo os homossexuais usar o Estado para favorecer sua família, né? Todo mundo sempre me pergunta essas questões aí, mas eu tenho uma coisa especial para dizer. Tudo que eu cobro dos outros é pouquinho perto do que eu me cobro. Porque eu me cobro bastante. Quer ver a minha oração de toda noite? Primeiro eu começo com Jesus, desculpa. Depois, Deus, desculpa. E depois, Espírito Santo, desculpa. Porque eu sei que em todos os lugares eu estou totalmente errado e eu gostaria de que todas as minhas ações fossem perdoadas e, se possível, desfeitas. Porque eu sei que eu sou uma lástima para todo mundo. Depois eu falo assim, depois de pedir desculpa para o Espírito Santo, eu peço: Jesus, desculpa. Eu peço isso basicamente para que o. Eu peço isso basicamente para o Espírito Santo, para que Deus, para que Jesus, né, me desculpem por tudo que eu fiz na vida. Porque eu sei que eu só tenho uma vida e que eu sei que eu tô condenado ao inferno, né, se ninguém me ajudar. Eu sei que eu sei que eu sei que eu sou uma maçã podre. Eu sei que eu deveria fazer tudo diferente. Eu, eu toda vez que olho para cima, eu percebo o quanto eu sou inferior e peço desculpas por isso para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo, para Deus Pai. Depois afasta toda a força maligna de perto de mim. Isso acontece porque as forças malignas, as forças malignas, elas basicamente são muito chatas, né? Então eu quero que elas se afastem de mim, né? Eu peço para que todo mal, toda a tentação, todos os espíritos malignos, toda a pessoa maligna se afaste de mim. Afinal de contas, eu posso acabar me descontrolando e exagerando na hora de
banir elas. Porque o maior perigo não são elas me corromperem, é eu acabar com elas, eu causar dano demasiado a elas. Porque aquela coisa, eu sei que elas são más, então eu não vou ouvir elas, mas eu posso acabar, né, eu posso acabar perdendo o controle e acabando com elas. Depois que eu não seja controlado por ninguém. Isso porque eu não quero ser controlado. Para mim ser controlado é minha prisão. E quantas vezes a gente não se controla, né? Quantas vezes a gente não se coloca em uma prisão, né? Onde a gente faz o mal para os outros e acha que a gente é inocente só porque a gente, entre aspas, não pode. Mas na realidade Deus deu a livre-arbítrio, então no final todos nós podemos. É só questão de querer. Não existe essa coisa de prisão, né? Até o preso, ele é livre para fazer o que ele quiser, basta ele querer. Por isso só existe a vida e a morte, só existe o permanecer vivo e o matar. E também porque eu posso ser controlado por minhas emoções, controlado por outras pessoas, isso eu não quero isso. Eu quero ser controlado por ninguém. E depois tem o que eu gosto, que é basicamente que é basicamente o que é basicamente o depois tem o que eu gosto, que é basicamente aquilo de tipo é aquela parte que dá mais ânsia, né, no espírito de querer ver mais, que é tipo é a parte que eu digo depois de tudo isso que nenhum mal seja feito com relação a mim. Ou seja, que não só nenhum mal seja feito com relação à minha pessoa, mas também com as outras pessoas em volta de mim, meus familiares, até meus inimigos. E daí eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.